As pedras de Jerusalém guardavam o segredo. 15 chamas acesas num tempo de medo. No coração de Shlomo um pranto se fazia, pois a promessa de luz ainda não se via. Uma mulher largada com o ferro na mão, mas o pai mergulha bem profunda oração. Onde está o sinal? Onde está o profeta? A alma buscava a resposta direta. Entre o véu do invisível e o olhar da congregação surge o vulto sagrado, a divina visão. Eliyahu se achega sem ninguém perceber. Para o colo do mestre o menino acolher. Não chores, meu filho, a hora chegou. O mistério do céu nesta casa pousou. O pacto selado por mãos de imortal, cicatriz que se fecha num brilho astral. Yitzhak, o nome, o destino, a claridade para abrir os portões da eterna verdade. E a luz que o ari no mundo acendeu é a chama que nunca o tempo esqueceu. Esqueceu. Avnei Yerushalayim natzru et hasod, הרמש להבות הולכות ברכבות, בליבו של שלמה בקי וטרינה, כי הפטרת האור טרם נראתה בשירינה. המתין ברזל בידו, ארהיו בתפילה שקוע בסודו. היי האות, איה הנביא, הנשמה ריפסה תשובה בלב ליבי. במסע כנסתר למבט הקהל, אללה המראה האסון אל מעל. אליהו ניגש מבלי שהרגישו, אל ריק המורה את הילד יגwiשו. הברית נחתמה בידי בן האומות, צלקת נסגרת באור ומלרור. יצרקו השם לגורל ובהירות, לפתוח שערי אמת ורירות. האור שהגיל נשארי בעולם, הוא הלהבה שלו תשכח לעולם. הוא הלהבה שלו תשכח לעולם. Imagina a seguinte cena: segurar um filho recém-nascido nos braços num dia que deveria ser de pura celebração. Aquela alegria típica, né? Exato.
As 15 famílias mais importantes de uma cidade isolada estão ali. Basicamente, a totalidade da elite intelectual e espiritual daquele lugar. Tá todo mundo sentado na mesma sala. E num espaço pequeno, imagino. Sim, e eles estão encarando o relógio, batendo pé de impaciência. O especialista responsável pelo procedimento cirúrgico, o morrel, tá com os instrumentos prontos. Tudo no esquema para começar. Tudo pronto. Mas o anfitrião, o pai da criança, se recusa a dar o sinal para começar. Ele ignora a impaciência, ignora o constrangimento social e, em vez disso, começa a chorar compulsivamente. Nossa. Ele paralisa o evento inteiro porque está esperando um profeta invisível atravessar a porta. É o tipo de cenário que, visto de fora, caminha perigosamente naquela linha tênue entre a devoção absoluta e a perda total da sanidade, né? Certo, vamos desvendar isso, porque bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A missão de hoje é viajar no tempo, especificamente para Jerusalém de 1534. Um período histórico riquíssimo. Muito. A gente vai analisar um momento onde a fé foi levada a um limite quase insuportável. Nosso material de base é um roteiro educativo fascinante elaborado pelo Moré André Klenrosa. Que é um material muito profundo, vale dizer. Demais. Ele extraiu detalhes cruciais diretamente das obras do próprio Arizal, sabe? É um material publicado pela editora Maianote e que forma a base do que é ensinado hoje na Escola de Pensamento Kibelme Sinaí. E o que torna essa análise tão rica é que não estamos apenas lendo um registro histórico sobre o nascimento de uma figura religiosa. Estamos dissecando a anatomia de um teste de resistência. O foco não é o evento biológico em si, mas a tensão colossal de um momento que, olha, por um triz esteve prestes a não acontecer. Exatamente. A mecânica espiritual por trás desse atraso. Isso. A gente precisa entender o peso disso. Bom, o recém-nascido no centro dessa sala tensa é o menino Itzhak, que o mundo viria a conhecer como Santuári, o famoso Rabi Itzhak Luria Ashkenazi ou Ari Hakadosh. Uma figura gigantesca na Cabala. Mas antes da gente falar sobre o gigante que ele se tornou, precisamos entender a panela de pressão que foi o nascimento dele. As fontes descrevem que essa comunidade judaica em Jerusalém no ano de 1534 era minúscula. Muito pequena mesmo. 15 famílias. Apenas 15. Esse número muda toda a perspectiva da história. A gente precisa entender o que significava viver numa comunidade de 15 lares no século XVI. É um mundo fechado, né? Totalmente. É uma intimidade forçada, quase claustrofóbica. Não existe anonimato ali. A sobrevivência física, financeira e espiritual de cada um depende da coesão do grupo. Ninguém passa despercebido. De jeito nenhum. Então, um evento como um Brit Milá, a cerimônia de circuncisão, não é apenas uma festinha de família, é um pilar de união comunitária. Todos os grandes sábios estavam lá. O tecido social inteiro daquela microsociedade estava reunido naquela sala. Imagina organizar o evento mais importante da vida de uma família, com os convidados mais ilustres. Aí, na hora de abrir as portas, o anfitrião simplesmente congela. É uma quebra de expectativa brutal. E ele ignora a impaciência de todo mundo, sabe? O pessoal começa a querer ir embora, o que me leva a questionar a atitude do pai, Rabi Shlomo Luria. Ele estava sob muita pressão. O palco está montado. A cerimônia tem um tempo religiosamente estipulado para acontecer. E, de repente, ele simplesmente trava. O roteiro do Moré André deixa claro que os convidados ficaram muito indignados com a demora injustificada. E com razão, se você olhar do ponto de vista prático. Eu preciso atuar como a advogada do diabo aqui. De um ponto de vista lógico e até de responsabilidade com a comunidade, isso não cruza a linha da irresponsabilidade? É uma boa pergunta. Fazer uma comunidade inteira e um recém-nascido esperarem indefinidamente por um motivo que só ele conhecia? Tipo, como uma pessoa racional justifica isso? Essa é a pergunta central da nossa análise. O que é fascinante aqui é que a resposta exige que a gente olhe para o evento não com os olhos dos convidados irritados, mas pelos olhos do Rabi Shlomo. Entrar na cabeça dele. Exato. O que parecia irresponsabilidade para a congregação era, na verdade, um terror absoluto para ele internamente.
O roteiro do Morde André Klein Rosa nos traz um flashback essencial para entender isso. Ah, o encontro antes do nascimento? Isso. Antes daquele dia, o profeta Eliarro, o profeta Elias, havia aparecido pessoalmente para o Rabi Shlomo, com uma promessa e uma exigência bem específica. A promessa de que o menino se chamaria Itzhak, né? E que teria o destino de revelar os segredos mais profundos da Torá ao mundo. Sim, uma promessa maravilhosa. Mas a exigência era o grande peso da questão. O profeta instruiu claramente que a cerimônia não poderia, sob nenhuma hipótese, começar até que ele próprio estivesse presente. Presente na sala, fisicamente. Ou espiritualmente. Mas ele tinha que estar lá para ser o Sandak, que é quem tem a honra suprema de segurar o bebê durante a circuncisão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se ele tinha a promessa de um profeta, por que o choro desesperado? Parece contraditório, né? Totalmente. Ele não deveria estar ali, confiante, com um sorriso no rosto, dizendo para os convidados tipo, gente, acalmem-se, estamos esperando uma visita ilustre. É aí que entra a psicologia complexa do misticismo. A presença do profeta Eliarro não é algo que se garante enviando um convite por correio ou marcando na agenda. Não é um RSVP comum. Longe disso. Ela depende puramente do mérito espiritual do ambiente e das pessoas envolvidas. À medida que o tempo passava, a congregação ficava impaciente e o profeta não aparecia. O relógio correndo. E a mente do Rabi Shlomo entrou em colapso. Ele não estava chorando de vergonha pela gafe social ou porque o pessoal queria ir embora. O choro era de um terror espiritual. Exatamente. Ele chorava porque teve a certeza de que em algum momento entre a promessa e o nascimento, ele havia pecado. Ele acreditou que seu nível espiritual havia despencado. E por causa de uma falha dele, o profeta não viria mais. Nossa, isso adiciona uma camada de culpa insuportável na história. Na cabeça dele, ele não estava só atrasando um evento social. Ele achava que estava arruinando o destino cósmico do próprio filho. É um peso que esmaga qualquer um. Mas olha, isso levanta uma dúvida mecânica para mim. Se o profeta já sabia que o menino teria um destino tão grandioso, por que submeter o pai a essa tortura psicológica na frente de todo mundo? É duro de ler sobre isso. Por que não chegar no horário e poupar a todos desse drama? Fazer uma comunidade inteira esperar por uma figura invisível parece um ato de fé beirando a loucura aos olhos externos. Como alguém mantém a convicção no meio dessa pressão toda? A resposta está na natureza de como as grandes revelações funcionam na tradição mística. Revelações de magnitude sem precedentes exigem recipientes que foram completamente esvaziados de si mesmos. Esvaziados do ego. Exato. Se o evento tivesse ocorrido perfeitamente no horário, com todos aplaudindo o Rabi Shlomo, haveria espaço para a vaidade. Haveria muito espaço para o orgulho paterno. Tipo, olha o quão sagrado eu sou, um profeta veio na minha festa. Bem isso. O atraso foi um mecanismo deliberado para quebrar qualquer resquício de vaidade. Ao ser julgado, humilhado e reduzido a lágrimas de indignidade na frente daquela elite toda, o ego de Rabi Shlomo foi anulado. Ele virou uma página em branco. Ele se tornou um recipiente puramente receptivo, feito apenas de fé crua e inabalável, sabe? Ele estava finalmente pronto para receber uma luz espiritual gigantesca. É a destruição do orgulho como um pré-requisito para o milagre acontecer. É impressionante. E já que estamos falando sobre a luz espiritual que esse menino estava destinado a trazer, acho que precisamos abrir um parênteses rápido aqui. Claro, vamos lá. O material menciona que o bebê Itzhak se tornou o Ari Hakadosh e trouxe uma nova luz revolucionando o pensamento com a cabala luriânica. Mas para quem nos ouve agora e talvez não seja da área acadêmica de estudos judaicos, é bom a gente contextualizar. O que isso significa na prática? O que torna a cabala luriânica algo tão revolucionário a ponto de exigir um nascimento com tanta tensão? Excelente ponto. Para entender o peso do nascimento, a gente precisa entender o tamanho da obra que ele ia deixar. Antes do Ari Hakadosh, o estudo místico muitas vezes focava numa ideia de que a luz divina simplesmente desceu e criou tudo. Uma via de mão única. Isso, uma emanação linear. O Ari introduziu conceitos que mudaram completamente a forma humana de compreender o universo. Por exemplo, ele introduziu o conceito de tzimtzum, que é a contração. Contração de espaço. A ideia de que,
Para o mundo físico existir, o divino teve que encolher a sua própria infinitude, criar um espaço aparentemente vazio onde a nossa existência pudesse ocorrer. Ah, entendi. É como se o universo fosse um quadro e o pintor tivesse que dar um passo para trás para poder enxergar a tela e pintar. Uma analogia perfeita. E além disso, ele explicou o conceito de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos. Que é um conceito bem forte na Kabbalah, né? Muito. Ele ensinou que a luz inicial era tão intensa que os recipientes espirituais originais não aguentaram. Eles se estilhaçaram, espalhando faíscas divinas por toda a realidade material. Faíscas escondidas no nosso dia a dia. Escondidas na escuridão, no sofrimento e no mundano. Então ele mudou o trabalho humano de uma busca passiva por iluminação para uma missão ativa de resgate. Mudou tudo. É como se antes as pessoas vissem a espiritualidade como subir uma escada perfeitinha em direção ao céu, e ele veio e disse, não, o espelho original quebrou. A nossa missão não é fugir desse mundo, mas descer na escuridão material, achar os cacos e colar de volta. Precisamente. Ele deu um propósito místico a cada ação humana, a cada oração, a cada ato de bondade, o de resgatar essas faíscas e reparar o mundo. É lindo isso. É um sistema ensinado até hoje em lugares como a Kibel Missinai. É um conhecimento de um peso formidável. E do ponto de vista místico, trazer uma alma capaz de revelar esse nível de conhecimento exigia uma oposição contrária na mesma proporção. A tensão na sala era proporcional à magnitude da luz que ia nascer. Exatamente. O que nos traz de volta para o olho do furacão na sinagoga. Nossa, verdade. Voltando para 1534. A corda esticou até o limite. Os convidados estão saindo. O pai está devastado, chorando, acreditando ter perdido tudo. E é no ápice dessa escuridão que o cenário muda. O clímax do relato. As fontes contam que o profeta Eliarro finalmente aparece na sala. E a primeira coisa que ele diz não é um pedido de desculpas pelo atraso. Ele não diz que pegou trânsito celestial. Imagina. Ele olha para o Rabi Shlomo e declara, eu demorei para testar a tua fé. Caramba! Essa frase muda a natureza de tudo que aconteceu. O atraso nunca foi uma falha. Foi uma ferramenta de medição do próprio profeta. Exatamente. Ele não estava medindo a capacidade do pai de organizar uma festa, mas a capacidade dele de suportar a incerteza. O teste não era se ele conseguia receber a instrução divina, mas se ele conseguia segurar essa instrução no escuro. Quando todo mundo ao redor gritava que ele estava errado. Quando o mundo físico inteiro apontava na direção oposta, julgando ele. Mas aqui tem um detalhe logístico impressionante que o roteiro do Moura André Clémac Rosa faz questão de destacar. O do Sandedak. Isso. O profeta diz que vai assumir o papel de Sandedak e segurar a criança para a cerimônia. Só que ele adiciona uma condição que desafia a razão. Ele avisa que permanecerá invisível para absolutamente todos os convidados. Apenas o pai conseguiria vê-lo. O que cria um segundo nível de isolamento, né? Com certeza. A comunidade finalmente vê a cerimônia começar. Para eles, é só uma cerimônia normal que, graças a Deus, finalmente andou. Eles estão totalmente alheios à presença colossal no centro da sala. A dimensão mística continuou oculta. Um privilégio reservado exclusivamente aos olhos de quem suportou a humilhação da espera. E aí que chegamos ao detalhe que eu considero mais arrepiante de todas as fontes que a gente leu para hoje. A cerimônia acontece, o Moel faz o corte da circuncisão e algo fisicamente impossível acontece. O milagre físico. A fonte afirma de forma explícita que o corte cicatrizou instantaneamente. No mesmo segundo. Se conectarmos isso com um panorama geral, esse momento é crucial. Até aqui, toda a narrativa operava no reino do invisível, do subjetivo. A angústia, a promessa, tudo interno. A presença indetectável do profeta. Mas essa cicatrização instantânea é uma rasura na realidade física. É a intrusão abrupta do divino no mundo material. Serviu como um sinal inequívoco de que anjos e forças celestiais estavam protegendo e validando aquele recém-nascido. Sabe, a melhor forma que consigo visualizar isso é usando uma analogia com o vento. Como assim? Ninguém consegue ver o vento em si. Não importa o quanto a gente aperte os olhos, o vento é invisível.
Mas ao olhar pela janela, a gente vê as árvores balançando violentamente, vê as folhas voando. O efeito na matéria. Isso, o efeito físico é imediato e inegável. A cicatrização milagrosa do bebê foi o efeito físico desse vento espiritual. Perfeito. Os sábios podiam não ver o profeta segurando a criança, mas nenhum deles pôde negar o milagre biológico que se materializou ali na frente deles. Uma excelente forma de ilustrar. E esse evento provou para a comunidade que o atraso não foi loucura, foi o prelúdio de algo sagrado. Aquele bebê cresceu envolto nesse nível de proteção e cumpriu o que havia sido profetizado. Estabelecendo o legado de luz que a gente discutiu. Um legado cujos ecos reverberam até hoje nas salas de estudo, como lá na Kibel Misnai. Então, o que tudo isso significa para a gente no fim das contas? Quando olhamos para essa curadoria feita pelo Morandré, fica evidente que o propósito não é só o registro histórico. Tem uma lição muito prática nisso. Há uma lição mecânica sobre como as grandes coisas se manifestam no mundo. Ele ensina que a paciência absoluta e a pureza de coração funcionam como ímãs. Ímãs que atraem a presença profética. Sim. Essa resistência silenciosa, a capacidade de não ceder à pressão externa, que atrai a realização das promessas para a nossa realidade. Uma excelente forma de ilustrar. E esse evento provou para a comunidade que o atraso não foi loucura, foi o prelúdio de algo sagrado. Aquele bebê cresceu envolto nesse nível de proteção e cumpriu o que havia sido profetizado. Estabelecendo o legado de luz que a gente discutiu. Um legado cujos ecos reverberam até hoje nas salas de estudo, como lá na Kibel Misnai. Então, o que tudo isso significa para a gente no fim das contas? Quando olhamos para essa curadoria feita pelo Morandré, fica evidente que o propósito não é só o registro histórico. Tem uma lição muito prática nisso. Há uma lição mecânica sobre como as grandes coisas se manifestam no mundo. Ele ensina que a paciência absoluta e a pureza de coração funcionam como ímãs. Ímãs que atraem a presença profética. Sim, é essa resistência silenciosa, a capacidade de não ceder à pressão externa, que atrai a realização das promessas para a nossa realidade. Cura da gratificação instantânea, né? Tudo para ontem. Esperamos que as respostas cheguem na velocidade de um clique,
Queremos que nossos projetos e escolhas de vida sejam validados imediatamente pelos amigos, família, sociedade. E a ideia de suportar um atraso, Especialmente um atraso doloroso. um que gera constrangimento público, que faz os outros duvidarem de você, isso é completamente contracultural hoje em dia. Exige uma resiliência absurda. A pessoa tem que se ancorar na convicção interna, mesmo sem provas externas para apresentar. Como quando alguém investe anos em uma ideia ou num projeto de vida e ao redor só tem gente olhando para o relógio e balançando a cabeça. Precisamente, seja na busca espiritual, na construção de um legado ou num princípio, a capacidade de suportar o tempo de espera sem abandonar a visão original é muitas vezes o próprio teste. O teste que te qualifica a receber o resultado. O atraso não é uma falha no percurso. Muitas vezes, o atraso é o percurso. Fazendo um retrospecto rápido da nossa jornada de hoje, a gente saiu de um cenário de pura angústia em 1534. Uma sala pesadíssima. Um pai em prantos, sob o julgamento de 15 lares, segurando o próprio mundo interno em pedaços. E terminamos entendendo o nascimento de um movimento místico que perdura há séculos. E que redefiniu a espiritualidade de muita gente. Isso levanta uma questão importante se a gente quiser expandir ainda mais a nossa reflexão. Fiquei curiosa agora. Qual questão? É que ao longo dessa conversa é muito natural nos identificarmos com a figura do Rabi Shlomo. Todo mundo gosta de pensar que é o herói incompreendido. Ah, claro, a gente sempre se coloca no lugar de quem está sofrendo injustamente. Aquele que segura firme uma verdade invisível enquanto o mundo impaciente julga, né? Mas e se virarmos o espelho? Como assim virar o espelho? E se na grande maioria das vezes em nossas vidas cotidianas, a gente não for o pai sofrendo em silêncio? Tá. Mas sim os convidados impacientes na sinagoga. Nossa, isso muda tudo. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Quantas vezes no ambiente de trabalho ou na família, olhamos para alguém que parece estagnado ou atrasado? Alguém que não está correspondendo às expectativas. Aparente seja o trabalho de esperar no escuro. Esperando pacientemente pela confirmação invisível que eles sabem que é verdadeira. Antes de exigirmos que o outro acelere o passo para confortar a nossa impaciência, talvez precisemos nos perguntar se não estamos atrapalhando o tempo de um milagre que ainda não conseguimos ver. É um lembrete muito contundente de que nem tudo que demora é um erro, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o maior ato de fé é simplesmente não ir embora quando a sala fica desconfortável. Nós continuaremos desbravando mais fontes e histórias fascinantes no nosso próximo encontro. Até a próxima jornada. As pedras de Jerusalém guardavam um segredo. 15 chamas acesas num tempo de medo. No coração de Shlomo um pranto se fazia, pois a promessa de luz ainda não se via. Moahel guardava com o ferro na mão, mas o pai mergulhava em profunda oração. Onde está o sinal? Onde está o profeta? A alma buscava a resposta direta. Entre o véu do invisível e o olhar da congregação, surge o vulto sagrado, a divina visão. Eliahu se achega sem ninguém perceber, para o colo do mestre um menino acolher. Não chores, meu filho, a hora chegou. O mistério do céu nesta casa pousou. O pacto selado por mãos de mortal, cicatriz que se fecha num brilho astral. Yitzhak, o nome, o destino, a claridade, para abrir os portões da eterna verdade. A luz que o Ari no mundo acendeu é a chama que
לעשות הרמש 16 להבות דולקות בעיר הכבוד בליבוש של שלום ובקי וטרינה כי הבטרת האורטרן נראתה בשירינה המוהל המתין ברזל בידו הביט תפילה שקוע בסודו איי האות, איי הנביא הנשמה ריפסה תשובה בלב ליבי במסק הנסתר למבט הקהל המרי האסון אל מעל אליהו ניגש מבלי שהרגישו אל אריק המורה את הילד יגוישו אל תבכה בני כי הנגויה השעה סוד השמיים בבית הזנח הברית נחתם בידי בן עמות זלקת נסגרת באור ומרות יצרקו השם הגורל ובהירות לפתוח שערי אמת ורירות האור שהדליק הרי בעולם הוא הלהבה שלו תשכר לעולם הוא הלהבה שלו תשכר תשכח לעולם